Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 até o versículo de número 18. Glórias a Deus. É uma alegria para mim estar aqui junto com os irmãos nesta noite para adorarmos ao Senhor, o nosso Deus. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Agradeço a confiança mais uma vez, pastor Carvalho, amém? Pastor Fernando, pastor Hilário, que provavelmente está nos assistindo. Semana passada eu estive aqui, irmãos, mas eu precisei sair um pouquinho antes. Gostaria muito de estar ouvindo a mensagem pregada aqui pelo pastor que esteve conosco, mas não foi possível devido nós termos uma ocasião especial para orarmos por uma das nossas irmãs lá da congregação, irmã Terezinha. Ela tem 91 anos de idade, irmãos, 91 anos. E ela está internada desde a semana passada, mas antes dela ir para o hospital, a família, que não é da igreja, havia me pedido para ir lá orar por ela. E ela queria que eu fosse orar por ela antes dela estar indo para o hospital. E fomos lá, oramos, e ela está internada até hoje, mas hoje eu recebi notícia de que a irmã Terezinha, ela está melhorando, ela está ficando bem. São 91 anos de história. Então eu louvo a Deus, é a irmã mais velha da nossa congregação, a irmã que tem mais dias de vida da nossa congregação, e eu louvo a Deus, porque se deixar a irmã Terezinha, ela vai para a igreja, irmãos, com pandemia e tudo. Eu que falo, pego no pé dela, irmã Terezinha, fica em casa, não vá não. Se precisar, a gente vem aqui. Mas enfim, irmãos, estamos aqui hoje, graças a Deus por isso. Estou feliz por ver os irmãos também, amém? Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a doutrina do arrebatamento da igreja é uma doutrina extremamente importante da igreja do Senhor. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina que temos base bíblica para falarmos do arrebatamento da igreja. E aqui neste texto, Paulo, ele está escrevendo esta carta aos Tessalonicenses, e ele
nessa porção de texto que nós lemos, nesse parágrafo, o apóstolo Paulo ele traz à tona este ensinamento importante para a igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele está escrevendo para um grupo de cristãos recém-convertidos, que na sua maioria, esses cristãos que agora convertidos a Cristo, eles faziam parte da população gentílica da cidade de Tessalônica. A maioria dos cristãos dessa igreja provavelmente eram povos gentílicos, eram gentios. E uma vez que essas pessoas, esses irmãos, eles eram gentios, é bem provável que essas pessoas não tinham esperança a respeito da vida após a morte. O mundo pagão do tempo de Paulo não tinha esperança alguma com relação à vida depois da morte. A prova disso é que uma inscrição em um determinado túmulo do primeiro século daquela região traz os seguintes dizeres: eu não existia, vim a existir, não existo e não me importo. Olha só qual era o conceito de vida pós-morte das pessoas do mundo pagão da época de Paulo, ou seja, do primeiro século. Eles tinham a ideia de que com a morte se acabava tudo. Tudo passava a não existir mais. E essa inscrição demonstra claramente este pensamento dos pagãos daquela época. Eu não existia, vim a existir, não existo, porque ele está num túmulo, e não me importo. E é nesse cenário de dúvidas que o apóstolo Paulo, dúvidas e incredulidades no meio de pessoas que vieram deste contexto histórico e cultural, que Paulo ele vai escrever esta carta para a igreja de Tessalônica como uma forma de encorajar esta congregação que estava sofrendo pressão externa para abandonar a sua fé. Sabemos que no primeiro século da era cristã, ser cristão não era nada fácil. Império Romano dominando a população daquela região. Muitas provações, os líderes judeus, estavam começando a ter inveja, estavam começando a promover perseguições contra os cristãos. Então os cristãos eram a minoria naquela época. E principalmente numa cidade gentílica, onde havia paganismo, idolatria de todas as formas possíveis, pregando e promovendo toda sorte de imoralidade, de pecado, de forma desenfreada. E Paulo aqui ele está escrevendo para uma igreja dessa minoria cristã convertida ao Senhor Jesus Cristo, que veio de um mundo pagão, que no seu contexto cultural pensava que depois da morte não tinha mais nada, acabava-se tudo. E agora Paulo ele escreve para esses cristãos que estão sofrendo essa pressão e escreve para esclarecer justamente este assunto importante das doutrinas da Bíblia Sagrada, que é sobre o arrebatamento da igreja e a vida após a morte. A mensagem do arrebatamento da igreja no texto que nós lemos aqui, irmãos, é uma mensagem que ao mesmo tempo em que ela consola os fiéis, ela também encoraja a cada um de nós a resistirmos firmes até aquele grande dia em que a trombeta soará e Jesus virá para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. É uma mensagem que tem o objetivo
tanto de consolar, tanto nós, quanto provavelmente consolou os crentes de Tessalônica, como também foi uma mensagem que tinha a intenção de encorajar esses cristãos de Tessalônicas e também de nos encorajar a seguirmos firme até o dia, aleluia, em que a nossa carreira se acabar, porque Cristo virá buscar a sua igreja, aleluia, seja coletivamente ou seja individualmente, mas a verdade é que Cristo virá para a sua igreja e nós estaremos com Ele. Louvado seja Deus. Mas eu quero aqui, irmãos, de maneira bem concisa e breve, fazer aqui a exposição desses versículos que nós lemos, para extrairmos aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando a respeito desta doutrina, que é a doutrina do arrebatamento da igreja. No versículo de número 13, conforme lemos, o apóstolo Paulo ele escreve assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha só o que Paulo está dizendo, irmãos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês padeçam de falta de informação acerca daqueles que já dormem. A palavra dormir que Paulo usa aqui é um eufemismo, é um recurso literário que a palavra de Deus usa, os autores, os escritores bíblicos usam em algumas ocasiões para falar da morte. Eufemismo é aquele recurso literário de linguagem que ameniza a força de uma palavra. E a palavra morte, por ter um peso muito grande, o apóstolo Paulo ele usa a palavra dos que já dormem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que já partiram, com respeito àqueles que já dormem, com respeito àqueles que morreram em Cristo Jesus, para que não vos entristeçais como os demais. É bem provável, é certo que Paulo está dizendo aqui, quando ele se refere como os demais, ele está se referindo aos pagãos, e ele complementa dizendo que eles não têm esperança. Eles não, mas nós temos. Aleluia. E sabemos que se um de nós aqui, estando firmes em Cristo Jesus, aleluia, tendo a sua vida lavada e remida pelo sangue de Jesus, sabemos que se o Senhor nos chamar hoje, se nós partirmos para a eternidade hoje, nós sabemos que nós estaremos com o Senhor. Da mesma forma que aquele ladrão na cruz ao lado de Jesus, olhou para Jesus no momento, instantes antes da sua morte, e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, irmãos, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Se nós partirmos para a eternidade ainda hoje, nós sabemos que tem uma mansão celestial preparada para aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então, no versículo 13, nós temos aqui Paulo dando uma introdução a este assunto. E quando chega no versículo de número 14, o apóstolo Paulo escreve assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, mais uma vez fazendo uso do eufemismo para se referir àqueles que morreram, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Meus irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui neste versículo de número 14. Quando o apóstolo Paulo fala assim: aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. A primeira coisa importante que nós aprendemos neste texto aqui, a primeira parte da doutrina do arrebatamento da igreja, que Paulo deixa explícito aqui nesta porção de texto, é que a morte não é o fim. Para o cristão,
a morte não é o fim. Para aquele que já decidiu por Cristo, a morte não é o fim. Para aqueles que têm esperança, a morte não é o fim. O conceito da palavra morte, irmãos, nada mais é do que separação. Morte é separação. E o apóstolo Paulo aqui então, ele usa desse eufemismo para dizer que os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer novamente. Ou seja, o que Paulo está deixando bem claro aqui para nós, irmãos, e para a igreja de Tessalônica, ele deixou claro que aqueles que morreram em Cristo Jesus, não foi o final da sua, não foi a linha final, não foi a sua reta final, não acabou-se a existência ali, porque Deus, garante o apóstolo Paulo, vai trazer de volta aqueles que morreram em Cristo, vai trazer de volta aqueles que morreram em Cristo e antes de nós, ou seja, a morte não é o fim de todas as coisas. Meus irmãos, a morte a que Paulo se refere aqui aos cristãos, nada mais é do que a separação entre o corpo, a separação do corpo para com a alma e o espírito. Na morte física, nós temos então a separação do nosso corpo que vai para o pó, aleluia, da nossa alma e do nosso espírito, que é a parte imaterial do homem, que é a parte invisível do homem. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que apesar de nós termos que enfrentarmos a morte física, a não ser que sejamos arrebatados, a morte não é o fim da linha para o cristão. Ou seja, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a palavra ela nos garante, louvado seja Deus, que a morte não é o ponto final da nossa existência. A morte é tão somente, aleluia, um transporte que nos leva até a eternidade, mas na eternidade nós temos vida com Deus, nós estaremos na presença do Senhor, estaremos tendo continuidade da nossa história, porque o Senhor nos comprou com seu sangue, aleluia, para que nós possamos passar toda a eternidade com Ele, louvando e adorando o nome dEle, aleluia. Eu já disse aqui, e repito mais uma vez, que na cruz, Jesus disse para um ladrão arrependido, que estava prestes a morrer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só, este homem estava prestes a experimentar a morte física. Este homem estava prestes a deixar de existir como naquele estado em que ele estava nesta terra. Mas Jesus olha para ele e garante, dá uma palavra de garantia, de que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele assim: olha, então eu te garanto que a morte não é o ponto final da sua história. Hoje mesmo estarás comigo, e não no lugar qualquer, e não no lugar de tormenta, e não no lugar, aleluia, de punição. Hoje mesmo você estarás comigo, mas estará comigo no paraíso. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, Paulo escreveu na sua carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, não a morte eterna, é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, a doutrina da continuidade da vida após a morte. Aleluia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda, escrevendo a sua epístola, a sua primeira epístola aos Coríntios, à igreja de Corinto, ele escreve sobre a transformação que nós passaremos
no ato do arrebatamento da igreja. E Paulo mostra que a morte parece algo imponente e invencível. Mas esta mesma morte, que causa espanto, que causa medo, que causa sofrimento, que causa pavor, aleluia, na humanidade, esta mesma morte, aleluia, ela será submetida e foi submetida à derrota por Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, aleluia, a morte ela foi derrotada pela vida, aleluia, a morte foi derrotada pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, mostrando que a morte não é o fim. Nós temos uma promessa, e a promessa é de vida eterna com Cristo Jesus na eternidade, para adorar ao Senhor nosso Deus. E o apóstolo Paulo escreve então, na sua primeira epístola aos Coríntios, escrevendo assim, olha, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, aleluia, a morte está aí, sim, nós vamos ter que passar por ela, sim, a morte é consequência do pecado, sim, mas Jesus Cristo já venceu, já superou a morte na cruz do Calvário, e a promessa agora é de vida, e vida eterna, para estar para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo continua então, no versículo de número 15, dizendo assim, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Meus irmãos, neste versículo de número 15, o apóstolo Paulo continua nos ensinando coisas preciosas a respeito desta doutrina, que é a doutrina do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Ele mostra no versículo de número 15, que o Senhor, da mesma forma que ele foi ascendido, elevado para os céus, ele também voltará, aleluia, para buscar a sua igreja. Um dia Jesus, após ele revelar mais explicitamente para os seus discípulos, no Evangelho segundo escreveu João, de que era necessário que ele padecesse, que ele morresse, que ele experimentasse a morte. Eu imagino que naquele evento, aonde eles comemoram a última Páscoa, eu imagino que a partir daquele momento fica mais explícito para os discípulos o que Jesus está querendo lhes dizer, que ele vai ter que morrer, que os principais líderes da religião judaica vai lhe levar à morte. E aí agora imagine a tristeza no coração desses discípulos. Imagine Pedro, imagine João, que deixaram seus afazeres e deixaram seus barcos de pesca lá no mar da Galileia, para dedicar a sua vida a seguir um homem que eles chamavam de rabi, de mestre, e que eles acreditavam ser o Messias. E agora este mesmo Messias, ele está dizendo que ele vai ter que partir. Ele está querendo mostrar que é necessário que ele experimente a morte. E eu imagino então a tristeza no coração desses discípulos. E depois do capítulo 13, é onde Jesus mostra mais explicitamente que ele está prestes a partir. Aí no capítulo 14 de João, Jesus ele prega um sermão para esses discípulos. E ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha só o que Jesus diz agora para os discípulos, tristes, abatidos pela notícia de que ele vai ter que padecer pelas mãos dos príncipes judaicos. Aí ele fala assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa de Jesus para esses discípulos é, eu vou, mas eu vou voltar, eu virei outra vez, ou seja, Jesus deixou bem claro, aleluia, que ele vai voltar para a sua igreja, a sua volta é certa. Irmãos, nós não podemos dizer sobre o dia de amanhã, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, se eu vou estar vivo, nem isso eu posso dizer, mas de uma coisa eu tenho certeza, de que Jesus, do mesmo modo que ele foi para o Pai, ele voltará para buscar a sua igreja, porque assim ele ensinou. Louvado seja Deus. Então a promessa aqui, irmãos, é de que um dia, quando? Não sabemos. Mas a promessa é de que um dia esse mesmo Jesus que foi, ele vai voltar para a sua igreja. Em Atos capítulo de número 1, versículos 10 e 11, o texto de Atos mostra Jesus sendo ascendido aos céus. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e Lucas está mostrando agora o decorrer de todos os fatos. E Lucas agora mostra em Atos capítulo 1, que Jesus está ali ensinando os seus discípulos. Ele passa uns dias com a sua igreja, e de repente os discípulos estão te ouvindo, mas de repente eles veem Jesus sendo ascendido aos céus, e eles ficam olhando aquela cena, pasmos, espantados com aquela cena, e quando eles estão ali distraídos com o fato de Jesus estar sendo ascendido aos céus, sumindo entre as nuvens provavelmente. E aí a Bíblia diz, Lucas escreve, que 2 anjos se apresentam no meio desses discípulos, lhes indagando, ei, varões galileus, por que é que vocês estão olhando para os céus? Porque este mesmo Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo ele vai voltar, aleluia. É bíblica a doutrina da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enviou seu Espírito, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Irmãos, é interessante notar aqui que a forma como que Paulo escreve o versículo de número 15, dá-se a impressão que o apóstolo Paulo, ele acreditava que a volta de Jesus poderia ser naqueles dias. Ou seja, isso é interessante, por quê? Porque traz a ideia de que a crença do retorno glorioso de Jesus, a crença da volta de Jesus, na mente dos discípulos, era de que a sua volta era iminente. Ou seja, a qualquer momento. Louvado seja Deus. Paulo, ele deixa isso claro quando ele fala, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Paulo acreditava que o Senhor poderia voltar naqueles dias mesmo. Aleluia. E assim, provavelmente, a igreja primitiva viveu essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Não quero entrar aqui em questões secundárias de discussões teológicas, mas se tem uma coisa que eu acredito, irmãos, é na volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa estar preparada.
A igreja precisa estar adornada como uma noiva, esperando, aleluia, a chegada do noivo naquela época, naquele contexto cultural, aonde não era como hoje, em que o noivo esperava a noiva no altar, mas era a noiva que esperava em sua casa, o noivo ir até ela, pegar ela e levar para sua casa para a festa de casamento. Não, aleluia, eu acredito que Jesus, ele pode voltar a qualquer momento, pode ser hoje, como pode também não ser hoje, mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar e a igreja precisa estar preparada para este evento. Aleluia. Irmãos, os dias se passaram, os meses se passaram depois que Paulo escreveu isso aqui, até mesmo anos, séculos se passaram, e Jesus ainda não voltou. Mas isso, a aparente demora na nossa perspectiva humana, aleluia, não é motivo para desacreditarmos desta promessa, porque quem prometeu não é homem para mentir, porque quem prometeu, aleluia, é Jesus Cristo, Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele vai voltar. É isso que Paulo está ensinando no versículo 15 deste texto. Jesus vai voltar, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, aleluia, não precederemos os que dormem. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, louvado seja Deus. Mas aí o texto continua. E o apóstolo Paulo chega no versículo de número 16, dizendo assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Olha só, irmãos, que palavra de consolo. Os que morreram em Cristo, aqueles que já partiram, aqueles que nos fizeram chorar pela sua ausência, deixando tão somente saudades em nosso coração, deixando tristezas, aleluia, de maneira que passa-se os anos, e vez por outra a dor do luto invade a nossa alma e o nosso coração, e nos traz sofrimento, aleluia, mas a promessa aqui é, de que eles que partiram antes de nós, no ato do arrebatamento da igreja, eles vão ressuscitar, aleluia. Ou seja, quando Jesus arrebatar a sua igreja, se nós estivermos aqui, nós vamos nos encontrar com eles nos ares, nós vamos vê-los novamente, nós vamos poder abraçá-los. Quem aqui não tem, aleluia, não tem saudade de alguém que já partiu, seja um parente, seja um amigo, seja alguém que marcou a história da sua vida, aleluia, quem aqui não tem saudade de um dia poder rever esta pessoa e dar um abraço e dizer: vencemos e agora estamos aqui novamente, louvado seja Deus. Eu fico imaginando, irmãos, neste dia, aonde nós, se é que nós vamos ser a igreja do arrebatamento, aonde nós vamos nos encontrar com o povo, com aqueles que morreram em Cristo nos ares, aleluia. Imagine que privilégio, irmãos, você ver ali vários heróis da fé, vários parentes seus, vários amigos que já partiram, pastores que foram referência na sua vida, homens e mulheres piedosos que marcaram a história da sua vida, que lhe estenderam as mãos, que lhe ajudaram, e naquele dia nós vamos matar a saudade de todos eles, porque Deus vai ressuscitar eles primeiro, para depois nos arrebatar e nos encontrar nos ares, aleluia. E aí no versículo 17 o apóstolo Paulo fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, neste versículo 17, o apóstolo Paulo continua nos trazendo lições preciosas a respeito do arrebatamento da igreja. A primeira lição é que a morte não é o fim.
A segunda lição dessa porção de texto é que Jesus vai voltar. E a terceira lição, aleluia, é que no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo mostra no versículo 17 que haverá um arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento, irmãos, vem da expressão grega harpazo. Na expressão latina é utilizada uma palavra chamada rapto, né? Que significa agarrar, levar embora. Louvado seja Deus. Ou seja, quando Paulo fala, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica e a nós, de que Jesus vai vir, e quando ele vir, ele vai para nos levar embora para junto com ele. Louvado seja Deus. Um certo Weisby, um comentarista bíblico, ele escreve na sua obra, no seu comentário das Escrituras Sagradas, ele escreve dizendo que ele ouviu de um especialista, de um cristão especialista em grego, esse professor, explicando os diversos significados do termo arrebatados no texto de Paulo. E esse professor, diz o Weisby, que esse professor ensinava que esta expressão, harpazo, ela traz a ideia, ela traz vários conceitos junto com ela. E um dos conceitos é a palavra arrebatados aqui no texto de Paulo. Um dos conceitos é pegar rapidamente. Quando Paulo escreve, aleluia, que nós seremos arrebatados, o apóstolo Paulo está querendo dizer que quando o Senhor voltar nos ares, os que estiverem vivos serão levados embora rapidamente para junto do Senhor, num abrir e piscar de olhos. Louvado seja Deus. Um segundo conceito que esse especialista em grego, ele traz da palavra arrebatados, do termo arrebatados aqui, é de que a palavra traz a ideia de ser tomado à força. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a ideia é de que essa expressão, ela pode estar indicando que alguns cristãos estarão tão apegados a este mundo, que precisarão serem literalmente tirados à força deste mundo. Aleluia, como Ló sendo livrado da cidade de Sodoma quando foi agarrado pelas mãos por um anjo. Aleluia. O terceiro conceito da expressão aqui, arrebatados, é, aleluia, tomar para si. Ou seja, quando Paulo ele escreve sobre a ideia de que seremos arrebatados, a ideia que Paulo está transmitindo aqui é de que o arrebatamento é o momento sublime, onde o noivo, que é Cristo, ele vem para tomar para si aquilo que lhe pertence, ou seja, a sua noiva, santa, adornada, pura, virgem, imaculada, lavada e remida no seu sangue. Louvado seja Deus. Um quarto conceito ainda, explicava esse especialista em grego, é de que a palavra arrebatamento, ela traz a ideia de que a palavra significa levar para outro lugar. O arrebatamento, ele nos ensina que quando Cristo voltar para nos buscar, ele nos levará para um lugar onde ele mesmo preparou para nós. E Paulo, ele confirma esta ideia na sua carta aos Filipenses, quando ele escreve dizendo para os crentes de Filipos, de que a nossa habitação, a nossa morada não é aqui, a nossa cidade, ela está nos céus, preparada para a sua igreja. E ainda esse especialista explicava um quinto conceito da palavra, do termo arrebatados, que é livrar do perigo. Quando Paulo escreve que nós seremos arrebatados, a ideia é de que no ato do arrebatamento da igreja, no ato do arrebatamento,
a igreja será levada para o lar celestial antes da grande tribulação que Deus enviará ao mundo. Eu sei que tem muita gente que acredita que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. Eu sei que tem muitos estudiosos sérios que acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação. Mas eu ainda continuo acreditando que o arrebatamento é para livrar a igreja do perigo, aleluia, das garras do anticristo. Aleluia, quando este mundo estiver sendo julgado pelo juízo de Deus e estiver padecendo na mão do anticristo, do falso profeta, da besta, a igreja estará no tribunal de Cristo, aleluia, e logo em seguida estará aí sentando na mesa para cear nas bodas do Cordeiro, e ali receberemos o nosso galardão e festejaremos com Cristo. Paulo deixa claro que haverá um arrebatamento para a igreja. E ainda no versículo de número 17, o apóstolo Paulo ainda nos ensina mais uma outra lição desta doutrina do arrebatamento. Quando ele diz assim: nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, olha só a ideia de Paulo, que é consolar e encorajar esses cristãos de Tessalônicas, cheios de dúvidas a respeito da vida após morte. E Paulo, agora ele mostra, aleluia, que depois do arrebatamento, nós estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, ninguém poderá tomar a noiva do noivo. Ninguém poderá tirar a noiva da mão do noivo. Ninguém poderá desviar a noiva da presença do noivo. Aqui nesta vida, nesta terra, nós estamos sujeitos a toda espécie de sofrimento, de aflições, de angústias. Nesta terra, nós experimentamos alegrias e tristezas, ganhos e perdas, vitórias e derrotas. A vida nesta terra, nós experimentamos a vida, mas também a morte. Nós celebramos a vida no nascimento de alguém, mas também choramos o luto na morte de alguém. Nesta vida, nesta terra, nós experimentamos gozo, mas também temos pranto. Aleluia. Mas depois do arrebatamento da igreja, irmãos, aí sim faz-se valer alguns hinos gospel que canta por aí. Agora é só vitória, só vitória, só vitória. Louvado seja Deus. Depois do arrebatamento, Paulo ele afirma que estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, e esta mensagem, imagino eu, que esta palavra, quando foi lida na igreja de Tessalônica, eu imagino, aleluia, o fogo caindo na igreja de Tessalônica, porque a igreja primitiva era uma igreja carismática, era uma igreja pentecostal, aleluia. Eu imagino os crentes ouvindo a leitura desta carta e dizendo glórias a Deus nas maiores alturas, porque no arrebatamento da igreja nós estaremos sempre com o Senhor e ninguém poderá nos causar dor, tristeza, choro, pranto ou qualquer outro sofrimento. Aleluia! Irmãos, estar com Cristo é melhor, porque estar com Cristo, a tristeza se transforma em alegria, as derrotas se transformam em vitórias, a morte tem que dar lugar à vida, lá não haverá mais morte, aleluia, o pranto se converte em gozo, tudo se fará novo, as primeiras coisas já se passaram, é só festa, é só alegria, porque nós estaremos na presença de Deus.
de todas as boas experiências que nós poderemos experimentar nesta vida, estar com Cristo será, sem sombra de dúvidas, a melhor de todas as experiências de um cristão. E é por isso que o crente fiel, o crente verdadeiro, o crente que entende, aleluia, que o arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica, ele não cansa de dizer nas suas orações: Maranata, o mundo está difícil, mas Maranata, a igreja é sofredora na terra, Maranata, eu estou passando por provas, Maranata, eu estou tendo dificuldade nesta vida, Maranata, eu tenho um ministério, uma vocação, isso é bom, mas Maranata, porque está com Cristo é muito melhor. Aleluia. E por fim, irmãos, no versículo de número 18, Paulo encerra este parágrafo dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A última lição que Paulo nos ensina aqui neste parágrafo é de que a doutrina do arrebatamento da igreja, irmãos, não deve ser usada para aterrorizar, para colocar terror psicológico em descrentes. A doutrina do arrebatamento da igreja é uma doutrina que foi escrita, que foi ensinada pelo apóstolo Paulo para consolar os crentes em Cristo Jesus. Aleluia. Uma vez uma irmã que congregamos junto há bastante anos junto. Uma irmã muito abençoada, trabalhava bastante, mas ela tinha o conceito de que evangelizar deveria começar com o arrebatamento da igreja. E um dia, numa escola dominical, ela ensinava dizendo isso. Dizendo: olha, quando você quiser ganhar alguém para Cristo, chegue nessa pessoa e diga para ela: você sabia que Jesus vai vir buscar a sua igreja? E que se você não entregar sua vida para Jesus, você vai ficar aqui nas mãos de Satanás e do anticristo? Eu falei: meu Deus do céu. Irmãos, isso não funciona. A doutrina do arrebatamento da igreja não é para assustar ninguém, é para consolar a igreja, é para mostrar para você que a morte não é o fim. A doutrina do arrebatamento da igreja é para mostrar para nós que Jesus, ele afirmou que ele vai voltar, ele prometeu que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A doutrina do arrebatamento da igreja é para nos ensinar que nós vamos ser tirados deste mundo. A doutrina do arrebatamento da igreja é para nos ensinar que depois do arrebatamento nós estaremos sempre com o Senhor. A doutrina do arrebatamento da igreja é para consolar o seu e o meu coração acerca daqueles que já partiram e já estão com o Senhor. Eles vão ressuscitar, eles vão voltar e nós encontraremos a eles nos ares junto com o Senhor. Nos abraçaremos, nos alegraremos, nos regozijaremos e estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê um desejo de estarmos com o Senhor. Aleluia, o apóstolo Paulo escrevia isso em uma de suas cartas, aleluia, dizendo que ele não sabia, ele escreve isso aos Filipenses, dizendo que ele estava em dúvida, como que estivesse em dúvida se ele queria, aleluia, partir para a eternidade ou ficar ali. Se ele ficasse ali na igreja de Filipos, ele estaria trabalhando para o Senhor, aleluia, geraria mais frutos para a obra de Deus. Mas se ele partisse, ele disse: eu estarei com o Senhor, o que é muito melhor. Estar com Cristo é melhor do que qualquer coisa, irmãos. Aleluia, que a igreja de Cristo continue clamando e aguardando pelo seu retorno, porque Jesus Cristo vai voltar. Louvado seja Deus. Eu espero que você, aleluia, esteja no seu coração desejando, clamando e
gritando na sua alma: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu gostaria, irmãos, de encerrar aqui, aleluia, essa mensagem, de uma forma diferente, como eu, pelo menos, tenho feito aqui, nas últimas vezes que eu ministrei aqui neste púlpito. Eu queria chamar a minha esposa, para ela louvar o Senhor com um hino. Aleluia, talvez as palavras não foram suficientes, irmãos, para nós nos consolarmos, mas eu tenho certeza, aleluia, que o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações, para mostrar que Jesus vai voltar, e que quando Ele voltar nós estaremos firmes para sempre com Ele. Eu quero ainda, aleluia, para concluir enquanto ela vem para cá, aleluia, mencionar aqui uma outra inscrição que foi mencionada por Weisby no seu comentário bíblico. Ele diz que em uma lápide, num cemitério antigo na Inglaterra, alguém passou por lá e leu numa lápide assim: para e pense, amigo, quando aqui passares, como estás hoje, estive eu outrora, e estarás um dia como eu estou agora. Prepara-te, pois, para o mesmo caminho trilhares. Ou seja, o que esta lápide estava dizendo era: hoje eu estou morto, você vivo, mas um dia você vai estar como eu estou morto, então prepara-te para este caminho trilhares. E aí, este visitante que lia essa inscrição, aleluia, acrescentou o seguinte: intenção não tenho de te seguir, enquanto para onde foste não descobrir. Ei, agora só me resta lhe perguntar: cadê minha esposa? Agora só me resta lhe perguntar: para onde você está indo? Para onde você está indo, crente? Aleluia! A igreja está caminhando, ainda que muitos aos trancos e barrancos, ainda que com muita angústia e sofrimento, aleluia, ainda que com muita dificuldade, aleluia, mas nós estamos caminhando, nós estamos trilhando, nós estamos chegando lá, aleluia. O ontem já passou, nós estamos vivendo hoje, o hoje vai passar daqui a pouco, e cada dia que passa nós estamos mais perto de ver o Senhor Jesus Cristo. Vem cá, minha mulher, não seja arrebatada não. Aleluia! Para onde você está indo, igreja? Louvado seja Deus! Para onde você está indo? Ei, alegra-se nesta noite, porque nós estamos caminhando para as mansões celestiais que Jesus preparou para a sua igreja. Fica firme, crente, fica firme, obreiro, fica firme, aleluia, porque é logo ali, daqui a pouco chega, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Amém?